Pode sentar, irmãos. Obrigada. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Abre a Bíblia. Não sei pregar sem Bíblia. Hebreus capítulo 1 e 2. Texto longo. Nós vamos ler. Vamos ler bastante a Bíblia. Para quem não sabe onde fica Hebreus. Vocês não sabem onde fica Hebreus? Fica antes de Tiago. Hebreus capítulo 1 e 2. O título dessa palavra é Há um homem no céu. Opa! Como é que é isso? Roseni, mas todos os homens estão esperando o dia do juízo. Mas há um homem no céu, sabia? Os anjos olham e falam, o que é isso? Tem um homem aqui. Um homem de carne e osso no céu. Tem um homem no céu. Vamos ler Hebreus 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito tudo por si mesmo e a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus está à direita. Feito um tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu te serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez o introduz no mundo o primogênito, diz a todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles com roupa envelhecerão, e com um manto se enrolará, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E ao qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escarabelos dos seus pés. Não são, porventura, todos esses espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Portanto, convém atentar com mais diligência com as coisas que temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, quando começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que te lembre deles, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas são sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, visto que sujeitou todas as coisas, nada que lhe não se seja sujeito, mas agora ainda não vemos todas as coisas que foram sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como o que são santificados são todos de um
por cuja causa não se envergonha de lhe chamares irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação, e outra vez porei neles a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a sua vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Há um homem no céu. Cristo é o primeiro homem a entrar no céu. Deus tinha feito céus e terra, tudo perfeito, mas um dia se achou iniquidade em Lúcifer. E Lúcifer foi precipitado dos céus aqui na terra. E a criação de Deus foi estragada. E a gente pensa assim, poxa, Deus está lá agora, absoluto, santo, imutável. Mas aqui está tudo estragado. E quando o inimigo é lançado na terra, ele tem um propósito: matar, roubar e destruir. Se tudo ficar assim, a gente vai dizer assim, o inimigo venceu. Está tudo acabado, está tudo destruído. Não tem saída, não tem solução. Então o inimigo venceu. Se Deus não fizer nada, o inimigo venceu. A criação está estragada, né? Às vezes, irmãos, eu encontro pessoas tão destruídas, que você olha assim, você fala assim, como é que vai mudar essa história? É tão terrível a história da pessoa, que você fala assim, como é que pode mudar esse negócio? Eu tenho uma moça que trabalha comigo, que ela é filha de traficantes. E ela nasceu num lar em que a mãe era traficante, a mãe foi presa muitas vezes. O pai dela foi assassinado logo quando ela era pequena. Ela tem vários irmãos, cada um de um pai. Dois irmãos dela foram mortos na cadeia. Um é chefe de boca hoje. Quem não sabe, é gerente de tráfico de drogas. O outro irmão mais novo está na Fundação Casa. Aí você olha uma pessoa dessa e fala, gente, como é que vai mudar essa história? É um negócio doido isso, né? Aí, quando o pai dela foi assassinado, a avó paterna pegou essa menina pequena e falou, não, daqui que eu vou criar, não vou deixar porque a mãe estava presa. E a avó, muito pobre, ganhava assim o salário mínimo aí do INSS. Começou a criar essa menina e mais um filho desse cara que morreu. Elas passavam tanta necessidade que elas iam no final da feira e pegavam o resto do que os feirantes jogam fora, né? Tem muita gente que faz isso, sabia? Vai lá, pega e é o que eles têm para comer. E eles iam todo final de feira, ia lá, pegava e é o que eles tinham para comer. Aos 16 anos, essa menina foi estuprada. A ignorância dela, assim, de nunca ter ninguém para explicar o que é a parte sexual, foi tão grande que ela ficou grávida e não sabia que estava grávida. Quando ela chegou no 9º mês, ela começou a passar mal, foi para o hospital, ela não sabia que ela estava grávida. E teve um bebê. E nasceu uma menina. Olha a loucura. Aí ela sai do hospital, volta para casa com uma criança nos braços, 16 anos. Aí a avó morre. A avó morre, ela lutando, tal. Ela foi trabalhar na Nadir Figueiredo, fazendo lá serviço temporário de embalar copo lá. Passa um pouco, ela foi trabalhando no hospital como agente de limpeza. E vai crescendo. Dá para pensar numa mudança de vida numa pessoa assim? Aí, aos 20 anos de idade,
ela encontra Jesus. E se entrega para Jesus. Um pouquinho mais, ela vai procurar emprego lá na minha instituição. E começa a trabalhar na limpeza. Aí eu pego e dou uma oportunidade para ela trabalhar na cozinha. Ela começou a trabalhar como auxiliar de cozinha. Cozinhava horrivelmente. Era um horror a comida dela. O arroz parecia óleo nadando. Mas ela vai ali, ela se esforça. Um dia eu chego para ela na cozinha e falo assim, você parou de estudar? Ela falou, parei. Onde você parou? Ah, parei na 6ª série, não consegui terminar. Eu falei, volta a estudar, vai fazer um supletivo. Ela vai, volta a fazer um supletivo. Termina o fundamental, engrena, vai e faz o ensino médio. Eu falei, você tem que fazer uma faculdade. Ela falou, mas que faculdade? Como é que eu vou pagar uma faculdade? Eu consigo uma bolsa para essa menina. Ela vai e começa a fazer pedagogia. Eu falei, mas pedagogia não tem nada a ver com você trabalha na cozinha, né, e tal. Eu falei, vai fazer gastronomia. Ela falou, você sabe quanto custa uma faculdade de gastronomia? É caro, é muito caro, né? A gente conseguiu uma bolsa para ela, vai fazer gastronomia. Resumindo, esse ano ela se forma. Olha o cenário. Olha o cenário. Ela está terminando a faculdade de gastronomia, comprou carro, aprendeu a dirigir, tem a casinha dela, e o ano que vem a filhinha dela está entrando na faculdade. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas se permanecer assim, ele venceu. Não Deus, não é? E há situações que a gente olha e você fala assim, como é que vai mudar isso? Quando Jesus entra, muda. Filha de traficantes, hoje é uma mulher, uma serva de Deus. A gente tem a tendência de valorizar somente os erros. Você olha uma pessoa que ela acertou 99 vezes na vida, mas quando ela erra uma vez, ela é lembrada só pelo erro. Só pelo erro. Eu creio que nem eu, nem você, levanta de manhã e vai dizer assim, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Hoje eu vou sair e vou errar. Não, a gente sai pensando assim, eu vou acertar, eu quero acertar. Mas a gente erra, eu erro todo dia eu erro. Mas quando eu erro, Deus não me pega e joga na lata do lixo. Porque Ele é Pai. Ele sabe das minhas imitações. Você imagina quando teu filho suja a fralda, você pega assim, agora é descartável, pega o filho e joga no lixo. Não, você vai lá e troca a fralda, não é? Porque a gente está aprendendo a viver, a gente está aprendendo a se relacionar. Mas o ser humano, ele tem a tendência de valorizar somente os erros. Você pode ter acertado a sua vida inteira. O dia que você errou, as pessoas olham para você só pelo erro. Porque isso é humano, isso não é de Deus. Deus não olha para nós pelos nossos erros. Quer ver um exemplo? A mulher adúltera. Foram lá, pegaram a mulher no ato de adultério, trouxeram para a praça pública e falaram, senhora, é o seguinte, a lei está dizendo, apedreja. Ela podia ter acertado a vida inteira, mas aquele erro ia custar a vida dela. Sabe como Jesus trata? Todo mundo sabe. Você não tem pecado? Pode matar. Pode atirar. A forma de Jesus julgar é muito diferente da nossa forma humana. Nós matamos. A nossa tendência, quando a gente julga, é condenar. Você já pensou se nós estivéssemos assentados no dia do juízo final para julgar a humanidade? A gente mandava todo mundo para o inferno, não é verdade? O nosso olhar é sempre de condenação, mas o de Deus, não. Tanto não é que Ele fez toda a criação, o inimigo foi, estragou tudo, Ele poderia ter dizido assim, quer saber?
arranca tudo, destrói tudo e vamos começar de novo. Não, ele não fez isso. Ele falou assim, eu tenho que ir lá e resgatar tudo que foi destruído. Vamos lá, vamos resgatar. Mas quem vai? Para que o homem voltasse, entrasse no céu, alguém tinha que sair do céu, vir aqui, viver tudo que o homem viveu e voltar para o céu. Por isso existe hoje um homem que está no céu. Porque Deus, ele não tem prazer em condenar ninguém. Abre comigo aí Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, verso 11. Olha o que diz aí. Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem na morte de ninguém. Quando eu vejo a história dessa moça, eu fico pensando assim, qual a chance que ela tinha de vir de uma família dessa e chegar onde ela chegou, se não fosse Cristo Jesus, né? Vou contar uma outra história. Aliás, eu acho que não sei pregar, só sei contar história. Outra moça trabalha comigo. Ela nasceu no interior da Bahia. E a mãe dela tinha o hábito de vender os filhos. Você vai falar, nossa, imagina, Brasil isso não acontece? Acontece muito, viu? E quando ela nasceu, a mãe quis vendê-la para uma família de Salvador. Ela morava no interior da Bahia. E ela ia vender, a avó não deixou, segurou a criança, não deixou ela vender a criança. Aí ela foi até os 3 anos, aí a mãe tentou de novo, uma outra família queria comprar a criança, ela pegou e vendeu a criança. 3 anos de idade. Essa menina foi morar numa família. Chegando lá, ela ficou até os 7 anos. O padrasto lá, a pessoa que pegou, abusava dessa criança, com 7 anos. Uma hora ela não aguentou mais, ela fugiu de Salvador e foi morar nas ruas de Salvador. Aí, morando nas ruas, vocês podem imaginar o que acontece com uma menina, né? É o caos geral. Aí, com 10 anos de idade, ela já morava na rua aos 3 anos já. Uma senhora muito fina, muito bem postada, viu aquela menina, ficou com dó e deixou ela começar a dormir no porão da casa dela. Aí ela dormia ali, ela começou a dar comida, tal. E chegou uma hora que ela ganhou confiança, ela trouxe a menina para dentro de casa para ser ali uma empregada dela. E aquela mulher era muito fina, começou a ensinar boas maneiras, começou a dar aulas para ela. Ela foi crescendo, se tornou adolescente. Quando ela chegou na adolescência, aquela mulher pegou e colocou ela num curso de corte e costura. Ela foi e se formou costureira. Aí aquela mulher queria mandá-la para os Estados Unidos para estudar lá. E ela não quis, veio para São Paulo. Chegou em São Paulo, começou a vidinha dela, se converteu. Olha a história. Aqui ela se tornou encarregada de costura numa das maiores indústrias aqui de São Paulo, na área têxtil. E um dia ela foi demitida e eu estava contratando uma costureira e ela foi trabalhar comigo. Ela se converteu de tal maneira que ela amava Jesus, mas dentro do coração dela havia uma mágoa da mãe que a vendeu. Ela nunca mais viu a mãe. E aí, o ano passado, a mãe entrou em contato com ela. E ela me procurou, ela falou, você não imagina a dor do meu coração, mas a minha mãe quer vir para São Paulo, o que eu faço? Eu falei, traz ela para São Paulo, qual é o problema? Ela falou, está com câncer no pâncreas. Eu falei, traz ela para São Paulo, você tem que perdoar, você tem que encontrar. E elas se encontraram e foi um negócio maravilhoso. Assim, Deus trouxe perdão para aquela família, foi uma coisa tremenda, mas a mãe estava morrendo. E sem recurso, ela ia para o SUS, o pessoal dava injeção de Buscopan lá nela para poder tirar a dor, só que ela está com câncer no pâncreas.
e não tinha recurso para poder tratar. Eu tenho uma cunhada trabalhando em Cor, e eu falei com ela, falei, o que a gente pode fazer aí para tentar um tratamento no Hospital das Clínicas? E minha cunhada fez lá o que ela pôde, e ela conseguiu se internar no Hospital das Clínicas. Às pressas, em 3 dias, tiraram o pâncreas dela. E aí era uma situação assim, morte mesmo, né? E foi muito tremendo, porque essa filha perdoou a mãe de tal maneira que depois que tiraram o pâncreas, fizeram todos os tratamentos, tal, 15 dias depois ela volta ao hospital, os médicos vão refazer os exames, procuram o câncer, e o câncer sumiu. A mulher foi curada de uma forma tão sobrenatural, e eu até tentei achar o áudio para mostrar isso. E foi uma coisa tão tremenda, porque a gente sabe que câncer de pâncreas é coisa assim que não tem jeito. E aquela mulher foi curada. E a lição que ficou no meu coração é que muitas pessoas, às vezes, não são curadas por falta de perdão. Falta o perdão. Falta o perdão para ter a salvação. Quando ela pôde perdoar a mãe, houve uma cura não só física, mas de alma. E Deus pode fazer uma restauração nisso tudo. O reencontro das duas trouxe cura. O perdão de uma para com a outra trouxe cura. Mas olha para trás, vamos olhar o início dessa história. Quem diria que haveria restauração nisso? Não parece assim que há pessoas que a gente diz assim, não tem jeito, não é? Parece que não tem jeito. A gente às vezes olha um morador de rua, você fala assim, não tem jeito. Como é que vai mudar? Como é que vai mudar a mente? Como é que vai mudar essa pessoa? Há um garotinho que eu oro por ele todos os dias. Não vou falar o nome para não expor, mas eu queria que você se lembrasse dessa história para orar. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele tem uma situação de família tão terrível que os pais não ligam para ele, que aos 10 anos de idade ele procurou o laudo. Ele falou assim, pastor, quando eu for grande, a primeira coisa que eu vou fazer na vida é matar meus pais. Tamanho ódio que ele tem. E todo dia a gente ora e eu creio que vai haver uma mudança. Ele está com 14 anos hoje, mas alguns dias ele pegou essas tesourinhas sem ponta, desmontou, afiou, chamou mais 2 amiguinhos e falou para eles assim, ó, se corta, corta o teu pulso, corta o teu corpo. Porque agora é moda, né? Qualquer adolescente agora que está com problema, começa a se mutilar. Laudo atendeu uma menina de 14 anos que ela disse assim, pastor, a dor da minha alma é tão grande que só alivia quando eu me corto. Porque aí eu sinto a dor física e a da alma, ela passa. Olha que loucura! Uma geração toda de crianças e adolescentes vivendo um inferno. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Quando você se lembrar nas suas orações, ore por esse garotinho. Eu falo para você, depois eu não vou falar aqui porque está gravando, para não expor o nome, mas ore. Eu creio que vai acontecer uma mudança. Não é possível que ele chegou a nós e nada vai acontecer. Eu creio. Mas quando Deus olha para essa humanidade, eu não sei a sua história, para estas pessoas, qualquer um de nós diria assim, condena. Condena, não tem jeito. Uma mulher que veio lá, filha de traficante, o que vai dar na vida? Não vai dar nada. A outra que foi moradora de rua, o que vai dar na vida? Não vai dar nada. E a gente olha, olhando só para os erros, nunca para o que é de bom que está ali. Né? Quando Jesus levantou os olhos e olhou para a mulher adulta, ele falou assim, onde estão os seus acusadores? Ela falou assim, não tem ninguém, Senhor. Ele falou, então eu também não te condeno. Vai, mas não peca mais. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te salvar.
Para a gente entender o que é um homem estando nos céus, um homem hoje está nos céus, assentado à direita de Deus. Nós temos que entender que nós nunca entraríamos lá, se alguém não tivesse ido primeiro. Com todas as nossas fraquezas, com a fraqueza dessa carne, com a fraqueza desse corpo, que erra todos os dias. Nós erramos todos os dias. Se ele não tivesse sido o primeiro, a gente nunca entraria lá. Há um homem no céu. Há um homem no céu. Isso quer dizer para nós que é possível chegar lá. É possível. É possível um ser humano entrar no céu, sabe por quê? Porque já tem um lá. Já existe alguém lá. E não é alguém comum. Ele está sentado à direita de Deus. E muitas pessoas nunca pensaram nisso. Quem vai nos julgar no dia do juízo final não é Deus, sabia? É Jesus. Porque se Deus, o Pai, julgasse, seria injusto. Porque Ele nunca viveu o que nós vivemos. Ele nunca foi cuspido. Ele nunca foi traído. Ele nunca sentiu dor. Ele nunca foi julgado injustamente. Ele nunca foi crucificado. Jesus foi. Uma pessoa que sofre o que eu sofri, ela olha com outro olhar. Ela não olha com um olhar de condenação. Ela olha com um olhar de misericórdia. Então, Jesus, quando se assentar naquele trono, para julgar no último dia, milhares, de milhões, como diz o Apocalipse, eu acho tão tremendo esse texto. O que é milhares, de milhões, eu não sei nem calcular isso. Mas é uma multidão incalculável. Ele sabe o que cada um de nós viveu. Ele sentiu isso. Ninguém que é de bem se levanta todos os dias e diz assim, hoje eu vou errar, hoje eu vou quebrar a banca. Mas Jesus, por ser um ser humano, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. E olha para nós como um pai olha para um filho. Não é? Você dá a vida pelo seu filho. O pai que é pai mesmo, dá a vida pelo filho. Ele não pensa duas vezes. Se numa situação você tiver que trocar com seu filho, você não pensa duas vezes. Você vai na frente e se joga. É ou não é? Quem é pai mesmo, jamais vai deixar o filho se perder, né, no nosso lugar. Mas a gente tem a tendência de acusar, de maldizer e de condenar. Só que aí a gente se esquece da oração do Pai Nosso. O que diz a oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo quem está me devendo. Se esse princípio de perdão não está vivo no nosso coração, a gente se torna acusador. A gente fica o tempo inteiro, mas fulano errou comigo, ciclano fez aquilo, fulano fez outra coisa. Né? Tem pessoas que hoje estão na cadeia, ou já saíram da cadeia, que elas cometeram crimes gravíssimos. E lá se converteram, mas a sociedade não consegue perdoá-las. Não consegue dar a segunda chance. Porque o crime é tão grande que a gente não consegue ver que Jesus pode fazer alguma coisa diferente por essa pessoa, né? Só que Jesus veio dos céus com o intuito de nos levar para o céu. Então, Ele fez a ponte no sentido de nos levar para lá. Ele se fez igualzinho a nós, para dizer que é possível. É possível um homem chegar nos céus. Para a mulher adúltera, ele disse assim, vai e não peques mais.
Para o ladrão da cruz, ele diz o quê? Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Opa! Mas ele era um ladrão, ele estava na cruz, estava pagando o seu pecado, mas ele disse assim, ainda hoje você vai ter um ladrão nos céus. Não, não é um ladrão mais. Ele é uma nova criatura. Para Pedro, que acabou de negá-lo, o que ele disse? O que ele disse? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro acabou de negar Jesus. Ele falou assim, apacenta os meus cordeirinhos. Para aquele centurião que estava lá com o servo doente, chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu tenho servos que vão daqui, vão para ali, e eu digo uma palavra e eles fazem. Então, se o Senhor disser uma palavra, meu servo vai ser curado. E Jesus diz assim, nem em todo Israel encontrei tamanha fé. Vai que teu servo está sendo curado. Para a mulher samaritana, que teve 5 maridos, e o que estava com ela não era marido dela, o que Jesus disse? Quem lembra? Se você me pedir, eu te dou hoje da água da vida. Para a viúva de Naim, que vinha triste lá com seu filho para enterrar, Jesus para tudo e fala para ela assim, não chores, não chora, não chora. Toca o caixão e ressuscita o jovem. Porque ele tem misericórdia para comigo e para com você. E ele não se relaciona conosco através dos nossos erros. Nunca. Jesus não se relaciona comigo e com você através dos nossos erros. Para aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, chorando ali e enxuga com seus cabelos, ele diz assim, teus pecados estão perdoados. Porque ele olha para ela, não pelos pecados que ela cometeu, mas com compaixão, porque ela queria mudar. Teus pecados estão perdoados. Para aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, para quem não sabe, uma mulher que tinha o problema que ela tinha, ela não podia tocar no outro judeu. Ela poderia ter sido apedrejada. Para aquela mulher que toca nas vestes de Jesus e ela é curada, Jesus diz assim, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Para Jairo, que estava com a filha em casa morta, e chega para Jesus, Jesus, me ajuda. E ele fala assim, não temas, crê somente, a tua filha será salva. O olhar de Jesus para nós é sempre de misericórdia, mas o nosso olhar não é para as pessoas com misericórdia, nós condenamos, nós julgamos e nós nos relacionamos pelos erros. Jesus, ele veio dos céus para levar esse homem aos céus novamente. Estou terminando. Mas eu sempre vejo isso. Não posso me relacionar com o Laudo, por exemplo, pelos erros dele. E ele não pode se relacionar comigo pelos erros que eu tenho, porque eu tenho erros e ele tem erros. Mas o nosso amor tem que suportar, tem que suplantar o erro. Você tem que olhar para sua esposa e ver as qualidades que ela tem e não somente o erro. Sabe quando existe a separação de um casal? Quando a gente só olha para o erro. A gente nunca vê os acertos. A gente se esquece das juras que nós fizemos quando éramos namorados. Tudo era maravilhoso, o bombonzinho, a florzinha que se dava. Tudo aquilo parece que é esquecido quando as dificuldades vêm. Não podemos nos relacionar uns com os outros só pelo erro. Nós temos que nos relacionar com as pessoas pelos acertos, pelo que elas são. Porque é assim que Jesus olha para mim e é assim que Jesus olha para você. Eu posso contar milhares de histórias que eu já ouvi de pessoas serem transformadas.
Mas há pessoas que quando você conversa com elas, você fala assim, e agora? Eu não sei como é que vai mudar a vida dessa pessoa. Mas Jesus sabe. Jesus sabe. E aquilo que a gente menos espera, Ele faz um sobrenatural maluco. Me lembro de um jovem que chamava Wesley. Eu sentei para almoçar com ele, eu nunca vi uma pessoa tão perdida quanto esse garoto. Ele já tinha usado todos os tipos de droga, ele já tinha feito todos os tipos de assalto. E ele tinha uma mente embotada. Eu falei para o lado, eu nunca vi uma pessoa que eu não sei como é que vai mudar esse negócio, porque é demais a perdição desse menino. E o Wesley sumiu, a gente não via mais ele, depois, um mês depois, aparece o Wesley de volta. E aí, Wesley, o que aconteceu com você e tal? Falou, saí daqui, fui atropelado por um caminhão, fiquei morto lá no hospital, entre a vida e a morte. Foi alguém lá, orou comigo, eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. E eu estou aqui, estou indo para a igreja, não sei o quê. E eu falei assim, ai Deus, me perdoa, porque meus olhos não teve fé para ver o menino transformado. Mas o que Deus vai fazer? Vai deixar a pessoa ser atropelada por um caminhão, sei lá eu, o que vai acontecer? Mas Ele tem um momento certo para nos confrontar. Agora, pela manhã, o Laudo estava falando que estava sentindo que há pessoas que estão desesperadas. Eu não sei quantos aqui estão assim. Mas eu tenho que te dizer que Jesus, quando olha para você, Ele olha assim, com olhos de misericórdia. Não é com olhos de condenação. Ainda que você seja como a mulher adúltera, como o ladrão da cruz, como Pedro, que nega toda hora a Cristo, como todos esses que eu citei, Ele olha para você com olhos de misericórdia, sempre com olhos de misericórdia. E esse mesmo Jesus sabe das nossas dores, sabe das nossas aflições, sabe que a gente vive no dia a dia, sabe dos nossos desesperos, todos os dias Ele sabe. E Ele está pronto para estender a mão. E Ele está pronto para te tirar dali e trazer para um lugar mais alto, não é? Tem um texto em Apocalipse, abre comigo aí, 21, Apocalipse 21, 3-7, para a gente ir caminhando para o final. Apocalipse 21. Olha o que está escrito aqui. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus tem prazer em estar conosco. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nessa manhã, eu quero fazer uma oração diferente. Laudo, vem cá. Meu amado, que não é alvo, é rosado. Quem daqui não se sente filho de Deus? Tem essa dificuldade na sua alma de entender que Deus é Pai. Ele é o seu Pai. Ele entende as suas dificuldades. precisa dessa oração, de se tornar filho.
de se tornar filho hoje. Você não pode sair daqui sem ter essa convicção de que você é filho. Você não pode sair daqui. E Ele é seu Pai. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero orar com estas pessoas, porque esse é o recado que o Senhor veio dar nesta manhã para vocês que aqui estão. De que Ele é seu Pai e de que você é filho. E isso faz toda a diferença na sua caminhada de dia a dia, de saber que você é filho. Se os músicos puderem me ajudar, eu quero orar nessa manhã com aquele que não se sente filho e que precisa dessa oração. Me ajuda? Se você está nessa condição, eu queria que você viesse para frente. Esse é um tempo que Deus preparou para você. Deus preparou para você se sentir filho, filha de Deus. Essa palavra veio para você que acha que a sua história é tão terrível, que nada pode mudar, nada pode mudar. Eu queria que você viesse para frente, nós como igreja queremos orar com você. Hoje é dia de você se sentir filho e filha de Deus. Se sentir amado, se sentir resgatado, se sentir restaurado. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao teu coração. Se você não sente assim, vem para frente, não deixa a vergonha te impedir, não deixa a vergonha te deixar aí sem receber essa oração. Se você não se sente filho, hoje é o dia, vem para frente. É hora de você se entregar ao Senhor de tal maneira que Ele possa resgatar e restaurar e transformar o seu coração. Esse é o teu momento. É esse o teu momento. O bom da manifestação da graça e do amor é que Ele está sempre propiciando momentos como este, de reencontro, de realinhamento, de reconhecimento de quem sou e onde estou. A oportunidade que vale muito mais do que todas as conquistas terrenas. Nada supera a convicção de ser filho de Deus. Nada, absolutamente nada. Você pode ganhar o mundo, você pode ser reconhecido pelo mundo, mas sem esse reconhecimento do magnânimo de que você é filho, lhe falta tudo, nos falta tudo. Senhor, a estes que, como homem da mão mirrada, foi ao centro e expôs ali a sua mão débil, que lhe trazia vergonhas. Assim, estes que aqui estão declarando que precisam se sentir por Ti amados, precisam sentir por Ti consolados, abraçados. E só o Senhor pode fazer isto. Só o Senhor pode resolver essas questões internas tão profundas. Como diz a Tua palavra, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Reorganize, ó Espírito de Deus, no mais profundo ser destes pequeninos, e traga-lhe as evidências desta filiação legítima, anulando todas as mentiras que possam ter sido geradas ao longo
do tempo pelo inimigo. Nós os abençoamos e declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Assim como há um homem no céu, causando estranheza aos anjos, em breve, milhões de outros homens e mulheres estarão nos céus, porque são filhos legítimos do Altíssimo. Aleluia. Bendito seja